Fala aí, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Olha o tempo, como é que tá? Já mudou tudo. Que legal, né? Muito bom. Nós estamos vivendo assim uma situação atípica, né? Ao nosso estado. Uma semana de sol, outra semana de chuva, até frio tá fazendo. Pois é, e aí? Eu tô aqui agora esperando aqui uma vaguinha para trocar o óleo do carro. Daqui depois eu vou fazer a minha caminhada. A minha caminhada, que eu não posso largar disso. E aí, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu quero comentar sobre algumas questões sobre informações. Né? Informações. Tem pessoas que não entendem, às vezes vivem com você um bom tempo e às vezes não entendem o que você está falando. Não entendem. Né? Por exemplo, um amigo meu, vou citar porque é amigo, ele não vai se importar se por acaso ele estiver vendo. Ele mandou uma mensagem para mim, e essa mensagem dizia mais ou menos assim, eu não vou falar corretamente dizia essa mensagem, mas a mensagem dizia assim: se você está depressivo, você deve olhar para os lados, porque existem pessoas em piores estados. Eu fico pensando, eu sei que quando ele mandou, ele devia estar pensando uma outra questão, um outro sentido, né? Porque cada um tem seu histórico de vida. Mas a minha análise é o seguinte: às vezes você está praticando uma informação já há tantos anos e você de repente não está usando essas informações. Como por exemplo, no corpo de bombeiro, estou dando um exemplo. Na instrução, no recrutamento, eu me lembro que são muitas informações, se trata de socorro e de vida, né? Então tem uma situação que o instrutor fala assim para você: olha, você nunca coloque os dois pés no degrau de uma escada. A princípio, por eu estar ali, eu não tenho nem que cogitar, é uma ideia que eu tenho, cada um tem a sua. Se ele falou que é para não colocar, o cara é experiente, o cara é instrutor, ele está ali credenciado e ele fala que não pode colocar os dois pés, certo? Mas depois eu fui perguntar a ele, é claro, ele me deu as devidas o esclarecimento, como todas as questões das instruções são assim, são bem óbvias. E aí, se eu aprendo isso, eu chego aqui fora que eu falo fora da função, vou subir um degrau, uma escada qualquer, e coloco os dois pés. Poxa, eu estou indo de conta aquilo que eu aprendi, que é segurança. E eu vou te dizer, ficou gravado na minha mente, nunca mais eu faço isso. O que eu aprendi, eu pratico até hoje. Na hora que eu vou subir uma escada do lar, né, aquela escadinha de armar, para pegar, por exemplo, o mantimento, eu não coloco os dois pés no degrau. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: você às vezes está numa instrução muitos anos, como por exemplo, você está numa igreja, ou está numa escola, ou está, enfim, numa instrução. E aí, sabe, não tem lógica. Eu aprendi, por exemplo, que Jesus, você lê a Bíblia, você estudar sobre Jesus te traz um conforto. Se eu for buscar, por exemplo, se eu tiver depressivo, que é essa situação que me trouxe o meu amigo, é sobre depressão. Se eu vou estar depressivo, que eu não estou longe disso, ninguém está, eu não vou buscar alguém que esteja pior. Pensa bem. Você está depressivo, aí você vai buscar, não, tem gente pior, tem gente, sabe, enfim, não vou nem citar aqui. Aí você vai ficar mais depressivo ainda. Então você tem que buscar socorro em quem pode te ajudar. E na minha vida, quem me ajuda é a palavra. Quando eu leio a palavra, aquilo me traz um conforto. Quando eu oro, me traz mais conforto e força. E quando eu ajudo as pessoas, aquilo me traz uma paz. Então essa é a minha filosofia de vida. E eu não entendo esse tipo de coisa. A pessoa está tanto tempo ali obtendo informação e não passa isso. Sabe? É muito estranho. Jesus, só para fechar,
Jesus, dá tu ver como é que são a interpretação das coisas. Pedro andava com Jesus para lá e para cá. Então, certa feita, Jesus, com fome, para em frente a uma árvore frutífera. E quando ele vai nessa árvore, era para estar dando frutos naquela árvore. Só que quando ele para nessa árvore, a árvore não tinha frutos. Aí Jesus olha para a árvore e fala assim o seguinte, foi um pensamento dele, uma lógica, ó, que não nasça mais fruto de ti. Pedro, no outro dia, quando passa pela árvore, diz que a árvore estava seca. E fala, poxa Jesus, o Senhor amaldiçoou a árvore. Jesus não amaldiçoou a árvore, ele falou a lógica. Se a árvore não está dando fruto, no tempo de dar fruto, e Jesus falou, foi uma lógica, se você não está dando fruto, no tempo de dar fruto, não vai haver fruto de você. Porque se você não está fazendo aquilo pelo qual você está sendo chamado, você vai secar. Oh, papai, você vai secar. Por isso que você tem que saber o que você veio fazer nessa terra. Você veio para dar fruto. Todos nós viemos para dar fruto. Se você está fora disso, se você está fazendo coisas totalmente ao contrário a isso, você vai secar. Já houve uma época que eu estava secando, eu não estava entendendo, porque eu não estava dando fruto. Nós viemos para dar fruto. Entende isso? Então, a palavra de hoje é essa. Procure estudar, pesquisar, analisar, enfim, como você quiser, para você entender o que você veio fazer nessa terra. Você veio para dar fruto. Fiquem na paz, amo vocês, procurem coisas boas. Pô, o meio de comunicação tá terrível, é só informações ruins, que, pô, é só abrir aí, pô, os grupos também estão assim sinistros, só coisas, sabe? Vamos nos alimentar de coisa boa. Ah, mas está acontecendo, eu sei que está acontecendo, mas nem por isso eu vou me autodestruir. Ah, mas isso está falando porque não aconteceu com a tua família. Paciência. A gente vive, né? Nós estamos no mesmo local. Mas você tem que escolher como você quer viver. A morte é óbvia para todo mundo. Doença é óbvia para todo mundo. Mas viver em paz, viver em harmonia, só depende de você. Seja forte. Bye.